dia, Votuporanga, bom dia, Itapeva, Lorena, Marília, Piracicaba, Hospital São Luís Gonzaga. Recomeçando aqui novamente o projeto EducaSUS, projeto de educação continuada, que é patrocinado pela Secretaria da Saúde, a Federação dos Hospitais Filantrópicos, o Conselho Regional de Medicina, a Associação Paulista de Medicina, tem como braço científico a Faculdade de Ciências Médicas e a Irmandade da Santa Casa de São Paulo, juntamente com parceiros da Piracicaba, Marília, Lorena, Itapeva, Votuporanga, Sorocaba, e nós temos agora mais 7 instituições que vão entrar. Então, nós estamos planejando a entrada e a colocação dessas 7 instituições. Hoje nós temos aqui como tema Código de Ética Institucional em Hospital Geral, Implantação e Resultados. Esse tema vai ser apresentado e coordenado pela Santa Casa de Marília. Quem vai apresentar vai ser o Dr. Márcio Mielo, ele é mestre em enfermagem pela USP Ribeirão e vai falar pela Santa Casa de Marília. Bom dia, Márcio, bom dia, Marília. Vocês estão ouvindo bem o áudio? Bom dia, Torçadal. Tudo bem? Tudo a projeção está sendo feita por aqui, pelo sistema, então na continuidade você vai pedindo para nós darmos a sequência e nós vamos estar mudando o projetor aqui para vocês, tá bom? Tá ok. Bom dia a todos. Antes de a gente começar a apresentação, acho importante a gente falar um pouquinho sobre essa proposta de implantação, porque ela não é uma proposta de implantação isolada. Ela está vinculada a um planejamento estratégico que foi feito pela Santa Casa e a partir desse planejamento nós pensamos na elaboração do Código de Ética. É importante lembrar que ética para nós, dentro da Santa Casa, é um dos valores, junto com qualidade de atendimento, junto com responsabilidade social e junto com humanização. Então, a proposta de se construir um código de ética, ele vem atrelado a uma proposta institucional e um planejamento estratégico previamente elaborado. A gente pode começar a apresentação. Pode passar o slide. Pode passar o slide. Isso. Pode colocar o slide. Vamos lá, Milton. Bom, a proposta do trabalho hoje é a gente discutir um pouquinho a implantação do Código de Ética Institucional. Na verdade, nós colocamos aqui algumas justificativas, por quê? Porque nós entendemos que a ética, para nós aqui na instituição, e assim como em outras instituições, ela tem um caráter extremamente importante do ponto de vista de agregação de valor, tanto institucional, quanto também um diferencial competitivo. Hoje é sabido que as pessoas elas procuram instituições de saúde que tenham a ética pautada nas suas relações de trabalho. Uma outra justificativa também para a implantação desse código é que a nossa instituição ela cresceu muito nos últimos anos e a gente tem percebido assim que cada vez mais tem tido um número significativo de pessoas participando em diferentes segmentos. É o caso das escolas, programas de residência, alunos de nível técnico e nível de graduação e novos serviços que vão sendo inseridos dentro do hospital. Uma outra justificativa para a implementação do Código de Ética foi a gente ter percebido que precisava fazer uma discussão acerca do que é ética e do que é moral dentro do ambiente hospitalar e também padronizar algumas condutas e procedimentos disciplinares, porque na verdade aconteciam algumas situações onde a gente percebia que por ter um caráter ético ou moral, a gente acabava assim tendo uma subjetividade muito grande das interpretações pessoais de cada funcionário, de cada líder. E aí, baseado em princípios morais que cada um tinha previamente da sua formação, da sua personalidade, acabavam tomando uma conduta baseada nisso. Então, a implantação do Código de Ética ela vem justamente para isso, né? Para tentar padronizar um pouco dessas condutas e esses procedimentos baseados num caráter um pouco mais técnico e não pura e simplesmente na subjetividade das interpretações pessoais baseadas em princípios morais. E uma outra justificativa que a gente também aponta é que existe uma exigência das organizações, né? Os nossos clientes internos e externos eles estão cada vez mais críticos, cada vez mais exigentes. Então, as organizações, de maneira geral, através das pessoas, sociedade, a própria organização de saúde, têm exigido muito essa questão ética no ambiente de trabalho. Próximo. Uma outra justificativa que a gente aponta também
é que o Código de Ética Institucional, a gente entende que ele pode ser um instrumento de realização e implementação dos valores da empresa e ser também um norteador de ações de todos os nossos colaboradores frente aos diferentes clientes, né, aos diferentes stakeholders. Quando a gente elaborou o Código de Ética Institucional, nós pensamos no quê? Nós pensamos que pudesse ser um código que todos os nossos colaboradores pudessem trabalhar frente a fornecedores, compradores, acompanhantes, visitantes, corpo clínico, estagiários e assim por diante. Então, a gente entende que o Código de Ética, com certeza, ele pode nortear muito as ações dos nossos colaboradores frente a essa clientela. Próximo. Aí a gente já passa a discutir um pouquinho como que isso foi operacionalizado, né? Então, o cenário foi a Santa Casa de Misericórdia de Marília. Nós somos um hospital de grande porte. E esse trabalho ele foi realizado no período de janeiro a dezembro de 2008. Nós levamos aí aproximadamente um ano para a confecção desse código de ética. Num primeiro momento, nós fizemos uma sensibilização dos encarregados, dos líderes, sobre a importância da gente discutir ética dentro do nosso ambiente profissional. Apareciam muitas questões no dia a dia relacionadas ao aspecto ético, que eram trazidas para as reuniões de líderes, reuniões de colegiado, e que havia muita divergência do ponto de vista de conceito e de tomada de decisão. Então, na verdade, num primeiro momento, a gente fez isso, né? Fez uma reunião com o grupo e fez uma sensibilização da importância de discutir e de se pensar em estratégia para trabalhar os aspectos que envolvessem aí questões de ordem ética dentro do ambiente de trabalho. Num outro momento, o que nós fizemos? As pessoas que participaram, só esqueci de comentar um pouquinho antes ali, as pessoas que participaram desse trabalho foram todos os líderes e encarregados, gerentes, que representavam seus funcionários. A gente teve a participação de toda a diretoria da Santa Casa, né, da superintendência, diretor administrativo, diretor técnico, e a representação dos médicos através da nossa diretora técnica, do nosso diretor clínico e também do nosso vice-diretor clínico, que é o profissional que hoje faz auditoria de serviços aqui dentro da Santa Casa. Num segundo momento, foi feito um estudo por parte dos participantes sobre o conceito de ética. E aqui acho que vale a pena a gente reforçar um aspecto bastante importante desse trabalho, é que nós utilizamos uma metodologia problematizadora. Porque, na verdade, a gente tinha uma preocupação do quê? De não trazer tudo pronto para que as pessoas pudessem ir atrás, buscar, questionar, ver diferentes conceitos, ver diferentes modelos. Então, na verdade, a gente gostaria de problematizar. Então, num primeiro momento, a gente fez a sensibilização do grupo, fizemos um brainstorm, trouxeram uma série de informações e aí a gente acabou, a partir desse brainstorm, fazendo a busca numa literatura específica, científica, acerca desses conceitos. Depois disso, nós fizemos a validação de todos os conceitos trazidos pelo grupo, através dessa busca científica que foi feita na literatura e também com alguns especialistas da área. A gente conseguiu trazer, foram 3 profissionais que vieram abordar o tema ética e ética institucional para poder fazer a validação desses conceitos. Um outro momento, a gente fez uma discussão sobre o Código de Ética Institucional de diferentes empresas brasileiras. Como não era uma coisa da nossa realidade, nós trouxemos alguns modelos, né, algumas empresas e 2 hospitais, para a equipe poder ter uma ideia da diferença entre um código de ética institucional com uma visão mais financeira, econômica, e uma outra pensando também na questão mais de atenção à saúde. E a partir disso, as pessoas puderem ter a opção de definir qual o conteúdo que seria colocado nesse código de ética da Santa Casa. E a partir do momento que se definiu qual que seria esse conteúdo, nós escrevemos e fizemos uma oficina de apresentação. Essa oficina de apresentação, além de ser apresentada, lida, ponto a ponto com todo o grupo, eram feitas as inclusões, exclusões, correções necessárias para poder fazer uma validação junto ao grupo e também para a aprovação do grupo. Próximo. Depois desse momento em que a gente teve aí a aprovação do grupo de trabalho, a gente teve também o cuidado de fazer essa apresentação e essa aprovação do Código de Ética
para a provedoria da Santa Casa e para a mesa administrativa, né? Por ser uma instância hierárquica administrativa extremamente importante, entendemos a necessidade de passar para aprovação. Fizeram algumas sugestões, que foi acatada pelo grupo, fizemos as devidas correções e reproduzimos esse material. Esse material está disponível aqui, depois eu posso mostrar a hora que voltar o vídeo, mas ele ficou um material bonito, um material didático, transcrito de uma forma simples, que não seja difícil para as pessoas entenderem e que possa ser reproduzido no dia a dia. A partir do momento que o material foi produzido, todo o grupo de líderes e gerentes eles já estavam muito envolvidos no processo e já conheciam todo o conteúdo do que havia sido produzido. A partir daí, nós pensamos no quê? Como fazer essa discussão junto com os funcionários que não tinham diretamente participado dessa atividade. E aí foi quando a gente organizou pequenos grupos de 15 a 20 pessoas, fazendo a discussão do código de ética também de uma forma bastante reflexiva, trabalhando dentro dos pequenos grupos para que cada um pudesse ler, participar, fazer sua contribuição e poder entender um pouco do que a gente esperava. A gente discutiu todos os tópicos com esse pessoal que trabalha com a gente. Isso foi uma estrutura, uma forma muito importante de ter uma aproximação com o nosso corpo funcional, para mostrar para eles a importância do código de ética produzido e a importância dele ser um norteador das nossas ações. São coisas muito simples que aparecem dentro do código de ética, que acontecem no dia a dia, que acontecia no dia a dia e que gerava muita polêmica. Um caso que deve acontecer em outros hospitais é a venda de algum produto dentro do hospital. Então essa reflexão junto com o grupo, ela foi extremamente importante. Abordando os aspectos de normas e rotinas disciplinares, e a participação ela foi extremamente salutar. Próximo. Além dessa questão da divulgação junto ao nosso corpo funcional na época, ele faz parte hoje, o Código de Ética, ele faz parte do nosso processo de integração entre os funcionários e entre residentes que entra no serviço de residência que a gente tem aqui. Então, os funcionários que na época já trabalhavam, eles passaram por esse momento de contato e discussão do Código de Ética, e os que entram agora, uma vez por mês, no processo de integração, também passam por uma discussão na íntegra do Código de Ética e recebem o Código de Ética e têm ele como um guia de bolso aí. Os resultados que a gente pôde perceber desse processo foi uma integração muito grande entre os participantes, né? Começando pelo interesse coletivo e também partindo para a questão da busca que foi feita, né? Algumas pessoas não tinham tido contato com o que é fazer uma busca científica e muitos fizeram isso, alguns ajudaram aqueles que tiveram mais dificuldade e a integração foi muito grande nesse sentido. A integração entre os líderes e a direção foi extremamente positiva. Um outro aspecto que eu aponto como positivo foi a utilização de uma metodologia problematizadora. Nós não demos tudo pronto, né? Nós lançamos a ideia, fizemos levantamento de questões e em cima dessas questões as pessoas fizeram as suas buscas e trouxeram resultados que foram muito significativos. Então nós vimos que a educação permanente ela traz nessa metodologia problematizadora grandes possibilidades de avanço do ponto de vista do processo de trabalho. Um outro aspecto importante é a discussão que foi pautada e fundamentada em referenciais teóricos. Quer dizer, nós fizemos uma busca fundamentada em material científico. Nós saímos do conceito mais do leigo e fizemos uma busca dentro de literatura científica específica. Um outro aspecto positivo também que a gente aponta é a mudança de postura do corpo funcional frente a todos os nossos clientes. A partir do momento que eles começam a conhecer e que eles começam a saber sobre o que a gente espera do ponto de vista ético, comportamento ético deles, eles começam a mudar a postura. Eu não digo que a gente não tenha tido problemas por conta disso. Nós tivemos sim. Em algumas situações nós precisamos fazer o enquadramento de algum funcionário considerando o Código de Ética Institucional e algumas condutas precisaram ser tomadas. Mas de uma maneira geral, a mudança ela foi para um aspecto mais positivo. Próximo. Um outro resultado também importante que a gente observa foi o resultado na avaliação de satisfação do usuário. Nós temos um modelo de avaliação de satisfação do usuário
que foi sendo melhorado com o passar dos tempos. Ele funciona desde 2005 e a gente fez a última versão em 2008. E a gente fez um acompanhamento dessa pontuação. E nós pudemos perceber que teve uma pontuação um pouquinho melhor a partir do momento que a gente implantou o código de ética. Porque algumas queixas que apareciam no código de ética, elas estavam muito relacionadas ao aspecto comportamental de funcionários. E nós pudemos perceber que isso diminuiu. Um outro aspecto positivo é perceber que os nossos colaboradores, o nosso corpo funcional, ele tem aderido de uma maneira muito mais tranquila às normas disciplinares e às rotinas que a gente tem implantado dentro do hospital. Um outro aspecto positivo é uma repercussão bastante positiva junto à comunidade, né? As pessoas da comunidade, isso foi divulgado na época que nós fizemos o trabalho através da mídia, não o conteúdo que o código gerou, mas o trabalho que estava sendo feito. Então, as pessoas que nos conhecem, que são de outros serviços, acabam querendo saber como que funciona, que têm interesse na implantação, que entendem que isso é importante e parabenizam o trabalho que foi feito aqui na Santa Casa. E um outro aspecto que eu já coloquei é a incorporação do Código de Ética Institucional no Programa de Integração dos Funcionários. Quer dizer, hoje ninguém mais pode falar que não conhece o nosso Código de Ética e o que a gente espera do nosso corpo do ponto de vista dos aspectos éticos e comportamentais. Próximo. Não daria tempo da gente apontar aqui, talvez essa seja uma coisa de interesse das pessoas que estão assistindo aqui a nossa apresentação, né? Porque apesar dele ter apenas 5 capítulos, ele tem um conteúdo que foi, apesar de não ser denso, um conteúdo que não dá para colocar aqui nos slides, mas que a gente tem disponível, que a gente pode disponibilizar isso tranquilamente para as pessoas que tiverem interesse. Mas o resultado desse código de ética, ele gerou um pequeno livreto, né, que tem aí 7 páginas em 5 capítulos. A primeira parte fazendo uma definição geral do que é o código de ética e como que a gente pretende trabalhar com ele. No segundo capítulo, a gente faz uma abordagem da conduta ético-profissional frente às diferentes situações de trabalho. No terceiro capítulo, reforçamos os compromissos da instituição do ponto de vista ético perante aos diferentes stakeholders. No quarto capítulo, a gente fala da gestão do código de ética dentro do ambiente hospitalar. E a gente finaliza com a questão da ética profissional, porque muitas vezes as pessoas elas tinham uma imagem um pouco distorcida, que o código de ética ele vem para substituir o código de ética de cada profissão. E na verdade não é isso. Cada profissão tem o seu código de ética, é trabalhado isso dentro de cada profissão, mas para ficar claro que esse aspecto do código de ética ele está relacionado à ética institucional. Próximo. A gente pode concluir o seguinte, né? Nós pudemos perceber que dentro do ambiente hospitalar que o código de ética ele foi realmente, está sendo um instrumento efetivo na mudança da prática profissional por todas as pessoas que aqui trabalham, né? Num curto prazo, eu já dei aí uma série de benefícios que ele traz para a gente, mas a gente percebe que no longo prazo todo mundo acaba lucrando com isso, porque a gente percebe uma mobilização das pessoas no sentido assim, foi feito o código de ética, ele foi discutido, e o que a gente faz daqui para frente. Então, a própria comissão de ética de enfermagem ela foi revitalizada em função desse trabalho de conscientização e sensibilização do grupo de enfermagem. Nós já percebemos, nós já estamos num segundo momento, baseado no nosso planejamento estratégico, nós estamos num segundo momento discutindo aí o que é que a gente espera do ponto de vista de humanização do nosso hospital, que é um outro valor, assim como a ética. Então, com certeza, o Código de Ética Institucional ele é um instrumento extremamente importante e efetivo nas nossas ações de trabalho e com todos os nossos clientes internos e externos. É basicamente isso. Eu só queria complementar que um aspecto ainda, eu só coloquei aspectos positivos, né? Na verdade eu não consigo enxergar aspectos negativos no processo de implantação. Eu colocaria como uma dificuldade, né? E a dificuldade talvez maior na implantação do código de ética seja a participação do profissional médico. Aqui no nosso caso, não por não aceitar ou por recusa, porque a gente sabe de um
uma dificuldade com relação ao horário, tipo de trabalho e tudo mais. Mas que a gente percebe assim, esses que estão próximos da gente apoiam a ideia, colaboram, dão sugestões e cada vez mais estão entrosados aí no nosso processo. Obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado pela apresentação. Eu tenho algumas perguntas aqui, antes de abrir também para a videoconferência. Márcio, a primeira pergunta que eu tenho, qual a diferença do Código de Ética Institucional, se existe ou não uma diferença, ou se é a mesma coisa, entre esse código e as normas de boa prática profissional e de conduta entre os profissionais? Existe alguma diferença ou é a mesma coisa, apresentado com um nome diferente? Na verdade, eles se complementam. Mas quando você fala de boas práticas profissionais, você não aborda só aspectos éticos, você aborda inclusive alguns aspectos técnicos também. E quando o Código de Ética Institucional, ele tem um formato que você dá, você mostra a cara que você quer dar. E aqui nós optamos por trabalhar com o quê? Nós optamos por trabalhar com somente aspectos éticos e comportamentais. Não entramos em aspecto técnico de nenhuma outra profissão. Outra coisa, o Código de Ética Institucional, nós estamos falando de instituição de ensino, então instituição de saúde, no caso você tem todos os profissionais da área de saúde, você tem os médicos, a enfermagem, a equipe de fisioterapia e fono, e cada um deles tem eventual seus próprios códigos de ética que as sociedades orientam. Como é que você trabalhou com isso? Houve uma mesclagem disso para se adaptar a uma instituição? Como é que vocês trabalharam nesse sentido da adequação do código da instituição com o código que já existe profissional de cada uma das áreas? Na verdade, nós tivemos o cuidado de ler o código de ética de outras profissões, mas como o foco maior era trabalhar o aspecto institucional, nós tivemos o cuidado de ler, porém não trazer para dentro dos aspectos de produtividade dentro do hospital as especificidades da profissão. Então, talvez essa pergunta ela possa ser até melhor entendida a hora que você lê o Código de Ética, né? Porque nós não entramos na seara específica de cada profissão. Nós pensamos na projeção institucional e no valor ético institucional atrelado às profissões que aqui trabalham. Até porque o que a gente percebe no dia a dia é que as próprias profissões, eu falo isso pela enfermagem, eu sou enfermeiro de formação, a gente tem um código de ética que é muito extenso, né, é muito trabalhoso. Ele é importante, mas ele é muito trabalhoso. Nós tentamos ver dentro dos trabalhos de ética de cada profissão, dentro dos códigos de ética de cada profissão, o que era mais importante salientar dentro do nosso código de ética institucional. E eu acho que isso deu assim, um casamento muito legal, porque você não entra tanto na especificidade de cada profissão, mas também cobra do profissional uma postura ética bastante diferenciada dentro do ambiente hospitalar. Eu tenho outra pergunta também. Marília, acho que esse microfone sem fio está chiando muito. Eu não sei se está com o microfone do equipamento, que ele chia um pouco menos. Eu vou colocar uma outra pergunta também, em relação à implantação desse Código de Ética Institucional. Normalmente essa implantação, ela como é institucional, envolve várias áreas, mas normalmente existe uma área mais específica que toca esse projeto. Nesse caso foi o RH que apresentou isso e fez todo o planejamento estratégico de implantação. Houve alguma outra área? Márcio, esse microfone sem fio acho que está chiando muito. O outro microfone do equipamento de videoconferência ele é melhor. Vamos, Márcio. E outro ponto também que eu ia colocar, Márcio, é em relação a, na hora de implantar o sistema, foi colocado, vocês fizeram reuniões e vocês fizeram reuniões e dentro de cada equipe vocês foram apresentando esse código de ética institucional. Isso foi feito dentro do horário de serviço ou fora do horário de serviço? Está ouvindo bem, Sadal? Tudo bem? Está melhor. Tá. Nós estamos usando o áudio agora aqui da própria. A primeira questão que você me faz é com relação assim, ao que está atrelado a essa proposta. Como eu tinha falado anteriormente, a proposta está atrelada a um planejamento estratégico que foi feito para 3 anos e eu sou coordenador de RH.
Então, ele acabou ficando atrelado ao RH. O grupo que coordenou a atividade ele foi um grupo diversificado, mas a atividade ela ficou centralizada com o grupo de RH. Não sei se respondeu a questão, se caso tiver respondido, você pode retornar. Então, no nosso caso, ficou atrelado a RH. E a segunda questão, essas atividades elas foram feitas, todas as oficinas elas foram feitas em horário de trabalho. Como nós temos um horário específico para isso, de 15 em 15 dias, onde a gente reúne todo o grupo do colegiado, nós utilizamos esse espaço, né, dentro do horário de trabalho, de quarta-feira das 10 ao meio-dia. Mas nós tivemos também algumas atividades fora daqui do hospital e fora do ambiente, fora do horário de trabalho. Quando eu falei da validação por especialistas, nós trouxemos professores das universidades aqui de Marília para fazer uma abordagem mais conceitual, mais fundamentada cientificamente dos aspectos relacionados à ética e moral. Então, nesse caso, nós fizemos 2 eventos desses fora daqui. Foi no período noturno, nós fizemos o CIESP e um dia também à noite aqui no nosso salão de reunião. Tá bom, obrigado. Queria abrir agora a videoconferência, por favor, João Paulo, Votuporanga, bom dia. Bom dia, bom Uma dia. Pergunta para o Márcio. Tenho perguntas, Márcio. Eu queria dar os parabéns a vocês aí de Marília por esse grande avanço de gestão e de qualidade de serviços. Agora, meu questionamento é parecido com o Dr. Sadal, no sentido de que a gente tenta aqui em Votuporanga fazer projetos nesse sentido, mas assim, nós temos várias barreiras, principalmente com relação à multidisciplinaridade do hospital e às várias profissões que agregam a nossa Santa Casa aqui. Agora, eu gostaria de perguntar para você como é que ficou com relação ao corpo clínico da Santa Casa, ao corpo médico, quais as pessoas que você envolveu nesse projeto, além do diretor clínico e do diretor técnico. Teve um centro de estudo te apoiando, você teve um centro, um núcleo de gestão, tirando você que é do RH, mais ativamente nesse processo? Na verdade, João Paulo, a gente teve, além da diretora técnica, do diretor e vice-diretor clínico, nós também temos os responsáveis pelos programas de residência. Nós entendemos que naquele momento, a gente abriu isso, né, para o corpo clínico, mas a gente sabe que a adesão ela não é tão simples assim. Mas nós abrimos isso para os preceptores das residências. E tem algumas especialidades aqui dentro da Santa Casa que elas estão muito próximas à direção e à estratégia do planejamento geral como um todo. Então participaram, não conseguiram participar, por exemplo, de todos os nossos encontros. Nós tivemos vários encontros. Eu tenho documentado isso, eu não lembro agora de cabeça, mas pelo menos uns 15 encontros a gente teve para discutir isso. E a gente teve em alguns momentos a participação dos médicos dentro dessa atividade. E agora eles acabam participando, no segundo momento, mesmo com o instrumento já pronto, dos programas de integração. Né? Cada vez que um novo médico ele ingressa no corpo clínico, ele recebe um manual. E também os residentes que acabam sendo difusores desse tipo de informação. E quando você me pergunta a questão específica de RH, se teve algum tipo de apoio externo, acho que foi essa a pergunta que você fez, na verdade nós temos um apoio da direção, que é um apoio incondicional. E a gente acabou fazendo uma organização e um planejamento de tempo para poder fazer essas discussões. Eu tive uma certa facilidade, porque eu também sou professor na faculdade aqui. Então, o apoio que eu tive, por exemplo, com os professores que vieram de fora, eram pessoas que eu conhecia da universidade e que puderam contribuir. Então, a gente teve a participação, sim, de pessoas de fora nesse sentido. E quando você fala da questão da interdisciplinaridade, para nós não foi difícil, porque como tinha diretor clínico, diretor técnico, vice-diretor, que é o médico auditor, participando enquanto representantes do corpo clínico, a gente também tinha outros profissionais de outra área. O grupo ele foi representado por assistente social, por enfermeiros, por psicólogo, por farmacêutico, por administrador,
por fisioterapeuta, por nutricionista. Então, o grupo, essa discussão, ela contou com a participação, foram várias oficinas, contando com a participação de todos esses profissionais. E todos esses profissionais, eles têm conhecimento prévio acerca do seu código de ética. Então, isso facilitou bastante o trabalho. Então, ele foi trabalhoso, mas ao mesmo tempo foi prazeroso. Então, a facilidade que a gente teve foi do quê? Foi da adesão à proposta. Nós percebemos que o corpo de gerentes encarregados, eles estavam muito dispostos a isso, tinha representatividade de todos os segmentos, inclusive do corpo clínico, aí o trabalho ele transcorreu dentro de uma lógica bastante tranquila. Nós não tivemos grandes dificuldades com relação a isso, não. No momento da elaboração, durante o processo de elaboração, nós também pedimos para alguns profissionais do corpo clínico para que pudessem dar suas sugestões. Algumas sugestões surgiram e foram realmente utilizadas e aproveitadas dentro do nosso trabalho. Bem, João Paulo. Márcio, se fosse possível, se você pudesse mandar uma cópia para a gente, esse código institucional de vocês, porque nós estamos tentando buscar isso que vocês já conseguiram também. E essa experiência de vocês é maravilhosa. A gente gostaria de receber, se vocês pudessem mandar o material de vocês para a gente poder trabalhar isso também aqui na nossa Santa Casa. Eu agradeceria muito. Obrigado. Eu queria perguntar para Itapeva. Bom dia, Itapeva. Alguma pergunta para o Márcio? Bom dia. Nós não temos nenhuma colocação a fazer, nós não temos o código de ética aqui e é por isso que quero aproveitar e pedir para disponibilizarem esse material para que a gente possa ver e, em cima dele, acompanhar. Tá bem. Márcio, você ouviu bem? Sadal? Pode falar. Eu queria mostrar aqui, eu sei que o vídeo não fica muito legal, mas mostrar o código de ética a gente tem condição de disponibilizar sim. Ele está no formato aqui, né, um livreto, ficou dessa forma, dá para vocês terem uma ideia, né? Então, é o material que a gente disponibiliza hoje, mas a gente tem condição também de mandar o material produzido no arquivo para vocês, acho que daí da federação, e isso ficar disponível para todas as instituições. Nós entendemos que, assim, quem vai construir aqui para frente pode pensar em coisas que a gente não pensou, melhorar, porque isso daqui foi um piloto que deu certo. Mas a gente acredita que é possível, com certeza, melhorar e a cada período em período, também fazer uma revisão sistemática. Vai estar disponível, acho que daí o pessoal da Secretaria sabe como fazer e disponibilizar para a Federação. Márcio, tem uma outra pergunta aqui, antes de passar para Piracicaba e São Luís Gonzaga. Em relação a resultado de implantação, que é uma coisa que você comentou na tua apresentação, e você falou que teve uma maior satisfação dos usuários, né? Eu gostaria de saber, com uma visão administradora, como é que você quantificou de forma objetiva essa satisfação dos usuários do sistema de saúde de Marília? Porque é uma coisa muito, parece, subjetiva, falar que o paciente elogiou ou não elogiou. Então, vocês criaram um critério de avaliação antes e depois, seja do usuário, seja dos colaboradores que trabalham com vocês, para ver se melhorou a comunicação entre as equipes, se melhorou o interrelacionamento, se acabou com o retrabalho, prejuízo de carga horária fazendo o mesmo tipo de atividade, ou principalmente acertando o conflito entre equipes. O que é que melhorou? Mas assim, de uma forma quantitativa. Que trabalho vocês fizeram? Levantamento para provar para uma alta administração que esse projeto trouxe uma maior produtividade para o hospital e também trouxe um melhor relacionamento entre as equipes e, consequentemente, melhor atendimento aos pacientes. Márcio. Nós temos duas avaliações, uma qualitativa e uma quantitativa. O instrumento de avaliação, ele já tem aí 4 anos, a gente melhorou ele no último ano, mas quando eu falo qualitativo, o que aparece assim, a gente tem um instrumento que ele é feito uma pontuação. Essa pontuação ela vai de 0 a 4. Então a nota máxima esperada nesse processo de avaliação, tem todo um critério de classificação, ele vai de 0 a 4. Então nós percebemos do ponto de vista quantitativo que ela saiu de 3.3, 3.4 para 3.6. Podem ter outras estratégias associadas? Pode, porque a avaliação qualitativa sempre ela é muito subjetiva. Agora, a quantitativa.
Agora, do ponto de vista de qualidade, quando o usuário ele escreve, ele registra a satisfação do usuário, ele aponta algumas queixas, críticas e sugestões. E a gente faz essa mensuração no final de cada mês. Quantas críticas apareceram, qual que é a característica dessa crítica, porque a gente separa em aspectos comportamentais e área física, porque a gente percebeu que do ponto de vista de avaliação acabava se confundindo, porque o usuário muitas vezes ele ficava insatisfeito por conta de uma acomodação, mas o atendimento era muito bom. Então nós fizemos uma separação, e aí a gente pôde perceber o quê? Que o número de queixas associadas à abordagem do funcionário mudou, porque isso era pontual. Quantas críticas que a gente tinha no final de cada mês, somando todas as unidades? Tem isso por unidade e tem isso também no global. Então, quando eu falo que isso diminuiu, o resultado ele foi muito mais efetivo, porque aparecia, por exemplo, assim, que um profissional da enfermagem entrou no quarto e não cumprimentou o paciente, não se identificou, foi perguntado uma dor de pressão, que remédio que ele estava tomando, não teve uma resposta efetiva. E tudo isso começou a diminuir na nossa avaliação de satisfação. Esse tipo de queixa, ela tem aparecido muito menos frequentemente. A gente associa isso ao trabalho que foi feito de conscientização sobre o código de ética, porque nós ficamos nesse processo aproximadamente 5 meses discutindo, depois de pronto, o código de ética com os nossos funcionários. Então, do ponto de vista qualitativo, dá para perceber no número de queixas associadas a comportamento. E no quantitativo, uma pontuação que saiu de 3.3, 3.4 para 3.6 ou 3.7 em algumas unidades. Obrigado, Márcio. Piracicaba, bom dia. Alguma pergunta para o Márcio? Bom dia. Primeiro, parabenizar aí pela implantação do Código de Ética. Só uma questão técnica, doutor Sadal. Conforme nós estamos falando, nós estamos tendo retorno. Se Marília poderia desligar o microfone enquanto a gente fala e depois eles ligariam para estar respondendo, para poder melhorar o entendimento. Tá? Agora mudou já. Bom, na verdade é o seguinte, a gente tem algumas questões assim, e primeiramente eu penso que o código de ética implantado numa empresa, ele leva à construção de uma cultura organizacional. Então acho que a cultura da empresa se faz através da implantação e estudo realmente, e como a Maria está fazendo, de colocar qual que é o código de ética, como que os colaboradores devem ser trabalhados, como que deve ser a relação com o fornecedor, como deve ser a relação médico-enfermagem. Então, realmente é um grande avanço, acho que é o caminho para a gente poder, junto com isso daí, conseguir atingir as metas colocadas no planejamento estratégico. As minhas questões são as seguintes. Em termos de prática, das reuniões que foram executadas com a equipe multiprofissional, qual que é a porcentagem em relação ao número de colaboradores que representou essa comissão? Uma outra pergunta a frequência dessas reuniões, foram mensais, semanais? Uma outra questão, o tempo ele acabou de colocar, né, que foram 5 meses de estudo, e daí como que foi a implementação disso daí? De que forma que foi feita a divulgação? E hoje, como continua sendo, como continua a execução disso daí com os novos colaboradores que entram na instituição? E em relação ao resultado, que tipo de mudança ficou muito claro, além da pesquisa de satisfação, que é a questão do atendimento ao cliente, que fica mais focado, mas em relação à equipe de médico e enfermagem, se houve alguma mudança nesse relacionamento, se houve alguma mudança em relação ao comprometimento do próprio fornecedor com a instituição, quais foram os resultados perceptíveis com a implantação do Código de Ética? Bom, acho que Já está ligado, Maurício? Já. São vários questionamentos, então vamos lá. Primeiro que você perguntou, a porcentagem de profissionais que participaram do processo. Aproximadamente 13%, considerando o número total de funcionários e o número total de encarregados, gerentes, líderes e membros da administração que participaram. Nós entendemos que ele está muito bem representado. Um outro aspecto que eu acabei não comentando aqui independente dessa reunião que a gente faz de colegiado, quando a gente faz essa discussão, nós temos uma reunião também a cada 2 meses com os funcionários que trabalham no período noturno, porque durante o dia vários são os momentos de encontro com eles. Então a gente abriu também a discussão para sugestões com relação ao código de ética. Mas se a gente for considerar somente os que participaram efetivamente das reuniões,
em torno aí de 13%. Aproximadamente, durante o processo de elaboração do Código de Ética, aproximadamente 15 reuniões nós tivemos. E essas 15 reuniões de mais ou menos 1h30 cada uma. Algumas um pouquinho mais, algumas um pouquinho menos. E fora esse período que a gente teve de concentração das oficinas, também teve um período de busca, que esse não foi computado. Porque a partir do momento que nós fizemos a sensibilização das pessoas e levantamos algumas questões para elas começarem a pesquisar o que é ética, o que é código de ética e por aí, eles também fizeram uma busca particular, ou em livros, ou através da internet. Esse tempo nós não computamos. Então foram aproximadamente aí 15 reuniões, se não me falha a memória, foram 15 reuniões por volta de 1h30 cada uma, e nós tivemos mais 3 encontros com profissionais das universidades, também com uma duração de 2 horas. A divulgação com as pessoas, depois do Código de Ética pronto, o que nós fizemos? Nós fizemos a reunião com funcionários em pequenos grupos de 15 a 20 funcionários, de uma maneira bem heterogênea, bem mesclada. O objetivo nosso não era realmente segmentar, era ter uma participação coletiva e heterogênea dos nossos colaboradores. Então, os profissionais, gerentes e encarregados que participaram do processo de elaboração do Código de Ética, dentro desses gerentes encarregados, nós temos um grupo, que é um grupo que a gente chama de educação permanente, que nós trabalhamos já alguns aspectos da educação dentro do ambiente hospitalar. Na verdade, é uma outra área que a gente está estruturando: educação continuada e educação permanente. E o grupo de educação permanente absorveu essa tarefa, se reunia com grupos de funcionários previamente estabelecidos num determinado período, em discussão de aproximadamente 2 a 3 horas, era um tempo destinado de 2 a 3 horas, alguns grupos menores o tempo era um pouquinho menor, grupos maiores o tempo acabava se expandindo um pouquinho, para a apresentação na íntegra do Código de Ética. Então, na hora dessa apresentação, como que nós fazíamos? Foi preparado um material no DataShow, no PowerPoint, selecionamos os principais tópicos, mas antes de fazer uma apresentação, nós pusemos eles para quê? Para ler um código. Fizemos divisão em pequenos grupos e cada um lia um capítulo. Cada 3 ou 4 pessoas liam um capítulo, fazia as considerações, as anotações e apresentava para o grupo. Aí o segundo grupo apresentava o segundo capítulo, e o terceiro grupo o terceiro capítulo, e assim sucessivamente. Ia tendo o quê? Uma interface de todos os grupos, no sentido de apontar problemas daquela natureza que eles já tinham vivenciado, que eles já tinham visto, e aí a gente finalizava com a apresentação no PowerPoint, reforçando todos os aspectos do código e o que a gente esperava do ponto de vista do comportamento de cada funcionário. E só a última questão que você falou com relação à mudança, né? O que a gente pode perceber? De uma maneira geral, uma mudança de comportamento dos nossos funcionários teve sim. Como eu tinha comentado, eu não sei como que é a realidade de vocês, mas no interior tem muito isso, uma coisa clássica: venda. Então nós tínhamos uma quantidade de funcionários que vendiam um pouco de tudo dentro do hospital. E isso foi sendo cerceado, foi sendo trabalhado no sentido de mostrar para eles todos os aspectos éticos relacionados ao processo de venda, né? Um outro aspecto também bastante interessante foi a melhora da relação que a gente pôde perceber na enfermagem com o corpo clínico. Porque a enfermagem muitas vezes acabava entrando numa de fazer corpo duro também por conta de alguns comportamentos do corpo clínico. E a partir do momento que passa por essa discussão do Código de Ética, eles percebem o quê? E era justamente isso que a gente gostaria de fazer, era criar no nosso pessoal uma reflexão crítica sobre isso. Muitas vezes você não sabe qual é a melhor conduta a tomar naquele momento, mas faz o funcionário entender que do ponto de vista ético a tomada de decisão dele pode prejudicar alguém. Então o que ele faz? Ele pensa melhor, ele retrocede, ele discute para no segundo momento ele fazer os apontamentos necessários. Então, na verdade, a gente está construindo um aspecto importante que você falou, nós estamos reconstruindo a nossa cultura. Nós estamos mudando nesse sentido a forma de pensar do nosso colaborador, através de ações como essa do Código de Ética, do nosso projeto do Código de Humanização, não é código, a gente não sabe o nome que vai dar, e da educação permanente.
Eu acredito que tenha respondido. Se for alguma coisa para trás, eu gostaria que você repetisse. Não, obrigado. Só uma outra pergunta, por favor. Bom dia. Quem está falando é a Maria Ângela, sou enfermeira gestora do Departamento de Enfermagem. Queria só primeiro parabenizar, né, o trabalho que foi feito aí em Marília. Vocês estão mesmo de parabéns. Acho que vocês conseguiram melhorar processos que acho que todas as instituições que estão assistindo aqui estão se perguntando, nossa, quantos problemas a gente tem na instituição que a gente poderia melhorar com o código de ética, né, institucional. Então, parabéns mesmo. E eu queria saber, você citou a questão da avaliação, eu queria só confirmar, é a avaliação de desempenho que vocês têm aí em Marília? Se for, como foi a construção, mais ou menos assim, e quanto tempo que vocês têm a avaliação de desempenho, que é também um outro anseio nosso, que nós gostaríamos muito de ter aqui em Piracicaba e a gente ainda não tem. Obrigada. São duas coisas diferentes, Ângela, né? A primeira questão que você pergunta é relacionada à avaliação de satisfação do usuário. São duas coisas diferentes. Nós temos um modelo específico de avaliação de satisfação do usuário e nós temos um outro modelo que nós chamamos de análise de desempenho funcional. A análise de desempenho funcional nossa, todos os funcionários passam uma vez por ano. Ela foi construída 3 anos atrás. Está indo para 4 anos já que a gente construiu, quase 4 anos, e ela já passou por 2 processos de mudança. O que a gente pode perceber? Nessa análise de desempenho, a gente também consegue perceber uma melhora no desempenho do funcionário, mas isso é muito difícil de mensurar. Nós não chegamos a fazer essa mensuração do ponto de vista qualitativo. É possível, mas é trabalhoso, nós não fizemos isso. E respondendo à questão, nós temos uma análise de desempenho implantada já hoje, que faz parte da nossa rotina. Minimamente, uma vez ao ano, o funcionário é submetido a essa avaliação, ou 2 vezes ao ano, dependendo do desempenho que ele tem na primeira avaliação. E agora nós estamos num processo de mudança também desse modelo de análise, que provavelmente será o segundo semestre. Nós estamos mudando o modelo que é um pouco mais pragmático, mais objetivo, no modelo baseado em competência. Nós fizemos, esse mesmo grupo de gerentes encarregados fez uma seleção de competências básicas e competências essenciais dentro da organização e, baseado nessas competências básicas e essenciais, nós estamos fazendo o nosso processo de análise de desempenho. Então, provavelmente em setembro a gente esteja aplicando a primeira análise de desempenho baseada em competência, estabelecida pelo grupo, pelo colegiado, através da coordenação do RH. Tudo bem, Piracicaba? Outra pergunta? Tá bom. André, tudo bem? São Luís Gonzaga. Uma pergunta para o Márcio de Marília. Bom dia. O questionamento que surgiu aqui é, na eventualidade de se detectar uma infração, um desvio do código de algum colaborador, quem é que avalia isso? Existem medidas disciplinares que seriam aplicadas, ou é só uma parte para educação, para orientação? Como é que é feita essa avaliação da eventual infração aí, entre aspas, do código de ética? A primeira questão é você identificar se houve uma infração ao código de ética institucional. Quando nós percebemos, porque esse é um trabalho recente, quando um encarregado, um líder, identifica uma infração ao Código de Ética Institucional, ele sempre procura RH para discutir. Porque o que a gente percebe? Dentro do nosso Código de Ética, tem algumas questões que elas são bastante simples, que cabe o quê? Cabe uma orientação apenas. Mas sempre eles procuram RH, por quê? Porque tem algumas situações que a gente também depende de uma orientação do departamento jurídico. Eu falo isso por quê? Porque nós não temos construído hoje um procedimento para cada falha ou para cada transgressão ao Código de Ética Institucional. Um exemplo clássico disso, se um funcionário estiver vendendo algum produto aqui dentro do hospital, né? É a primeira vez que isso acontece, ele tem antecedentes, ele tem outros antecedentes, estava no horário de trabalho, tem uma série de itens a ser avaliados. Então, a gente não tem um manual de procedimentos que fala, neste caso, cabe esta punição, ou neste caso, cabe outra punição. A gente identifica que isso é uma necessidade.
mas a gente também entende que a gente vai conseguir fazer isso para algumas situações, não para todas. Nós tivemos situação, por exemplo, que eu acho que pode tranquilizar um pouco quem está ouvindo. A gente teve situações assim, que a gente precisou fazer uma orientação simplesmente para o funcionário. Nós tivemos situações que nós fizemos suspensão e nós tivemos situação que nós fizemos demissão de funcionário por conta de transgressão ao Código de Ética Institucional. Mas essa ela não é uma decisão que fica somente com o encarregado ou com o líder do setor. É uma decisão feita com o RH. Se o RH vê a possibilidade ou a necessidade de discussão por questão de aspecto jurídico, a gente envolve o departamento jurídico para uma orientação. Então a gente acaba não tomando essas condutas sozinhos quando a gente percebe que o risco existe. André, tudo bem? Uma pergunta? Vamos lá, André? André, outra pergunta? Pode prosseguir. Ok? Eu achei interessante essa pergunta do André, porque quando vocês criaram um código de ética institucional, vocês estão normatizando. E às vezes existe essa dificuldade de você ter uma adesão entre os funcionários, né? E como você proceder nessa situação. Além do código de ética que todo mundo solicitou, eu também queria pedir todo o planejamento de vocês, ou seja, como é que foi a implantação, a estratégia de implantação, que isso também não é fácil, e deve ter também todo um cronograma que vocês planejaram, que isso que às vezes é mais difícil, você ter uma boa ideia, mas não ter uma ação estratégica boa para implantar essa ideia. E aí às vezes a ideia fica totalmente comprometida, não é porque a ideia seja ruim, mas o cronograma ou o planejamento de implantação foi ruim. Queria que você pudesse disponibilizar também, eventualmente, essa situação para todos nós, como foi o cronograma de vocês, para cada instituição adaptar-se na sua realidade. Márcio? Eu acho que isso é possível, Sadal. Na época que nós fizemos isso, tinha um planejamento das estratégias, mas não tinha um cronograma. Foi uma falha nossa no nosso processo de planejamento. Mas hoje eu tenho condição de colocar no planejamento, num cronograma, o que seria importante para que as pessoas que tivessem interesse pudessem trabalhar. É óbvio que tem a especificidade de cada instituição. A nossa instituição é uma instituição que não é muito difícil de trabalhar por conta do tamanho. É um hospital de grande porte, mas tudo centralizado numa mesma área física. A gente sabe que algumas instituições têm áreas físicas isoladas, casas alugadas, ambulatórios em outros lugares, que não é o nosso caso. Mas eu tenho condição de mandar assim, via e-mail o planejamento de como foi feito e propor o cronograma, que na época nós não fizemos. Na época, como tinha uma ansiedade grande do grupo de terminar a tarefa, nós estamos trabalhando por tarefa, mas eu entendo que hoje, se a gente fosse refazer, a gente trabalharia dentro de um cronograma, tá? Para fazer uma proposta. Mais uma vez eu queria parabenizar a Marília pela implantação desse projeto de Código de Ética Institucional, que é uma coisa difícil, principalmente quando você lidar com equipes muito grandes, né? Queria passar uma última rodada para Votuporanga, Itapeva, Piracicaba, São Luís Gonzaga. Alguma última pergunta sobre esse tema? João Paulo, Itapeva, Piracicaba, São Luís. Então, antes de terminar, eu gostaria de agradecer novamente Marília, em especial ao Márcio Mielo, que fez essa apresentação de um projeto de sucesso implantado em Marília. E amanhã nós teremos aqui uma reapresentação de um tema que é qualidade, principalmente qualidade no que se refere a indicadores e qualidade do atendimento na área de saúde. Quem vai estar aqui é o Dr. Giovanni Di Sarno, ele é especialista e consultor na área de saúde pública. Ele é consultor aqui do CEALAG, que é o Centro de Estudos da Medicina Social da Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo. E ele vai estar apresentando o projeto sobre qualidade e quais são os indicadores de qualidade na área de saúde e como é a implantação e como devem ser avaliados os índices de qualidade. Então amanhã, às 11 ao meio-dia, novamente o Projeto EducaSUS. Agradecemos a todas as instituições, Marília, São Luís Gonzaga, Piracicaba, Itapeva e Votuporanga, e a Secretaria de Saúde e a Federação dos Hospitais por estarem patrocinando. Sorocaba pediu desculpas que eles estão com outro evento lá, assim como a FEOSP está coordenando um evento no interior de São Paulo. Obrigado a todos, até amanhã. Obrigado.